Meu nome é Vanderlei John, para quem não me conhece, eu sou um dos coordenadores do SIX. A professora Cristina Surra é da ESC São Carlos. Ela é especialista em fundações e ela é uma das pessoas que trouxe ideias e conseguiu realizar as ideias. Então ela vai apresentar aqui para a gente a ideia dela, que já está construída. Cristina. Muito obrigada, Vanderlei. Boa tarde a todos. Como o professor Vanderlei disse, esse é o primeiro SIX Talks, né? E a programação dos próximos está disponível no site do SIX, que vocês veem aqui em cima, na tela. E já me apresentou também, eu sou Cristina Sua, professora do Departamento de Geotecnia da Escola de Engenharia de São Carlos, da USP, né? E o projeto, a pesquisa que a gente está testando no SIX é sobre a utilização de energia geotérmica superficial para a climatização do edifício do SIX Living Lab. A energia geotérmica é uma energia conhecida como energia térmica proveniente do interior da Terra, né? A gente conhece ela normalmente utilizada para geração de energia elétrica, quando ela vem de altas temperaturas, né, vapores a temperaturas superiores a 150 a 300 graus, ou também a gente conhece a energia geotérmica que vem oriunda de água quente, que é o caso dos parques de fontes termais, que uma temperatura entre 50 a 150 graus, né, como é o caso de Caldas Novas, Águas de Lindóia e outros parques, né, e eu coloquei esses dois exemplos aqui justamente para dizer que a nossa energia geotérmica que a gente está utilizando não tem nada a ver com nenhuma dessas, é uma energia de baixa temperatura, né, chamada de energia geotérmica superficial, que é relativo ao calor que fica armazenado na crosta terrestre, né. Esse calor é originado da radiação solar ao longo dos anos, tal, e não chega a passar a temperatura da crosta a ser mais que 30 graus, né. E esse sistema é utilizado para a climatização de ambientes. É uma tecnologia emergente, vem crescendo. No entanto, o primeiro uso assim, conhecido é mais ou menos em 1950 nos Estados Unidos, né, em que foi utilizado essa energia para a climatização e vem crescendo cada vez mais. Nos últimos anos mais, né, a procura por novas fontes de energia renovável, essa necessidade tem feito que essa tecnologia tenha sido cada vez mais emergente, né? E essa energia ela pode ser utilizada tanto para aquecimento quanto para resfriamento de ambiente, também para aquecimento de água em edifícios. E essa energia ela é trocada com o solo, ela é extraída do solo por meio de uma bomba de calor, né? E como é que funciona? Por exemplo, no inverno, né, a temperatura do ambiente ela é inferior à temperatura do solo. Então, por meio de uma bomba de calor, a temperatura do solo é extraída e utilizada no ambiente, né? Um fluido circula dentro do terreno, e no verão a situação é a contrária, inversa, a temperatura do ambiente ela é superior à temperatura do solo, então esse calor do ambiente ele é rejeitado, né? E essa troca é feita por uma bomba de calor, utilizando uma tubulação que circula água normalmente, tá? A vantagem dessa energia é que ela pode ser utilizada em qualquer lugar, em qualquer época do ano, né? A gente tem ela disponível debaixo do terreno, em qualquer terreno, tá? Então essa que é a vantagem dessa energia. E para fazer essa troca de calor, como eu falei para vocês, é utilizado um sistema de bomba de calor, né? A abreviatura é GSHP, de Ground Source Heat Pump, e é utilizado esse sistema, desde 1950, para climatização residencial e de edifícios comerciais. Aqui uma ilustração de um sistema de bomba de calor, como é que funciona, né? É circulada uma tubulação dentro do terreno, né? E essa bomba de calor ela vai transferir por meio dessa tubulação, circula água nessa tubulação, ela vai transferir calor ou do terreno para o ambiente ou do ambiente para o terreno, né? Vai depender da necessidade do edifício, se for de aquecimento ou de refrigeração, né? Então essa conexão com o solo é feita por meio dessa rede de tubos. E os tubos utilizados normalmente nessa troca de calor são tubos conhecidos de PAD, que é o polietileno de alta densidade, tá? Essa troca de calor com o solo ela pode ser feita por meio de diferentes sistemas instalados no terreno. Pode ser feita por sistemas abertos ou sistemas fechados, verticais, horizontais, né? Aqui nessa figura a gente ilustra aqui casos de poços, de valas, instalados horizontalmente, um conjunto de poços e tal. Então, de várias formas ela pode ser feita essa troca. No entanto, nosso foco, né, a nossa pesquisa
é fazer essa troca numa estrutura enterrada que já é existente, que é a fundação de edifícios, né? Então, no caso, qual é a vantagem de fazer essa troca pelas fundações? As fundações elas já vão existir no edifício para suportar as cargas da estrutura, né? E também não vai precisar de área adicional, porque a fundação ela fica debaixo da própria projeção do edifício, então não precisa de área adicional. E ela já vai ser construída, perfurada, né? Já tem todo o concreto. O custo aí seria de instalar os tubos para fazer essa troca, né? Esse tipo de troca por fundações, né, ela é conhecida como geoestrutura termoativa. O que são geoestruturas? São estruturas enterradas que têm funções tanto de contenção como de suporte, né? E elas são termoativadas porque são instalados tubos para fazer essa troca de calor com o subsolo. Por exemplo, um exemplo de geoestrutura termoativa são as paredes diafragma, né? As paredes diafragma são construídas em grande profundidade, né, aqui para fazer contenções de subsolos ou contenções de obra de geotermia, né, são instalados dentro da armação que vai dentro dessas paredes para se fazer essa troca. Outro exemplo de estrutura termoativa também são os túneis. Esse é um exemplo aí na Áustria. Então, aqui dá para verificar, né, que podem se instalar loops de geotermia, tubos na parede de concreto, no revestimento do túnel, para fazer essa troca de calor com o solo. Aqui tem mais uma fotinho, que é um metrô na Áustria, né, e aqui também todo aproveitado os contatos com o solo para fazer geotermia. Então, as paredes são paredes diafragma, com tubulação. E aqui a fundação em radier, né, o próprio piso do fundo lá do metrô, instalaram os tubos de geotermia para trocar calor com a superfície do terreno. E finalmente vou chegar na geoestrutura termoativa que a gente vai estudar, que é o foco da nossa pesquisa, que são as fundações, né? Esse caso mesmo aqui de Viena são fundações diretas, né? Fundações em que são horizontais, que aproveitam uma troca mais horizontal. E o nosso foco é mais particular dentro das fundações termoativas, são as estacas, né? As estacas são fundações profundas, utilizadas para suportar carga de edifício, né? E o tamanho delas, diâmetro, comprimento, vai depender das cargas da edificação e também do tipo de solo. É como se fossem vários poços para se instalar a tubulação de geotermia, né? Então, esse é o nosso foco. Esse uso de fundações para fins de climatização, né, extrair a energia geotérmica superficial, começou a ser utilizado na década de 80, né, na Áustria, Suíça e Alemanha. Então, já tem 35 anos de uso, né, na Europa, e mais tarde começou a ser utilizada na Inglaterra, Estados Unidos, né, atualmente Austrália, Ásia, etc. Então, é uma coisa que tem se difundido e aumentado cada vez mais no mundo. E no Brasil, a gente não tem nenhum caso ainda, né? Não sabe como é que funciona, nunca utilizou. E a ideia do CICS justamente é ser o primeiro caso para verificar, né, como podemos fazer essa troca de calor pelas fundações com esse fim de climatização, né? Como a gente já vai ter no terreno do CICS, tem o terreno disponível, então a gente tem energia local, renovável, né, porque ela não se esgota, disponível no solo, e vai ter as fundações, então a gente pode aceder ela é acessível pelas fundações. As fundações já foram feitas, o projeto antes dessa ideia, que foi feita para suportar as cargas da estrutura, né? Então a gente vai dar mais uma função para a fundação, uma função adicional, que aproveita ela também para a obtenção de energia geotérmica, né? Que desse modo a ideia é reduzir o consumo de energia elétrica no edifício. Aqui um esqueminha de como é que funciona um edifício com base em extração de energia geotérmica pelas fundações em estacas, né? Então eu tenho aqui as estacas, conhecidas como energy piles, né? Então um circuito fechado, se chama circuito primário, que vai coletar ou rejeitar calor no solo, vem para a bomba de calor. A bomba de calor ela vai potencializar essa diferença de calor e vai redistribuir no sistema de climatização, que é o circuito secundário. Como eu faço para instalar essa tubulação na fundação? Normalmente, as estacas de concreto, dentro delas vão as armações, as gaiolas, né? Então, dentro dessas gaiolas, a gente instala loops, né? Tá vendo aqui os loops? São voltas de tubos de geotermia, né? Em cada estaca tem um tubo de entrada e um de saída. A eficiência do sistema vai depender da área de contato, do número de loops, né? O número de estacas, né? E também vai depender da geologia
e da hidrogeologia no local. Tem tipos de solos, condições que são mais favoráveis, que apresentam condutividade térmica maior, que são mais favoráveis a essa troca de calor, e também condições de lençol freático, né? Quando tiver um lençol freático com uma velocidade maior, vai ajudar a dissipar melhor o calor, fazer melhor essa troca no terreno. Então, o terreno local também tem locais que são mais favoráveis que o outro, então combinando isso com as áreas e as superfícies utilizadas, número de tubos e tal, é feito o dimensionamento desse sistema de troca de calor pelas fundações. Falando um pouco da climatização artificial no Brasil, né? O Brasil é um país enorme, né? E temos regiões que predominam o clima tropical e subtropical. Usamos muito o condicionamento de ar, a climatização artificial, um pouco diferente do sul ao nordeste, claro, temos temperaturas diferentes, né? E grande parte do consumo de energia elétrica no país é direcionado aos edifícios, em torno de 50%. E nesses edifícios, né, grande parte é consumida por climatização artificial. Normalmente nos edifícios comerciais, essa porcentagem é maior, chega a quase metade, e também é elevada em edifícios residenciais, né? Vai depender da região do Brasil, o consumo é bem elevado. Tem até um estudo do Ministério de Minas e Energia de 2018 que fala que em 15 anos praticamente vai dobrar o consumo de energia de ar-condicionado que a gente tem hoje, né? Imaginando o crescimento populacional, com essa projeção desse crescimento nos próximos anos, vai dobrar. Então, isso atualmente vai ser no futuro uma fração muito importante do consumo nacional de eletricidade, né? A parte de climatização, ela consome muita eletricidade. E diante da redução das reservas naturais e crescentes restrições ambientais, né, que a gente tem, é essencial, é fundamental, né, que se usem, que se implementem, se testem novas tecnologias de energia limpa, né, para suprir essa demanda de climatização artificial, né, reduzindo esse consumo de energia elétrica com edificações. Então, o nosso caso do SIX, justamente é com esse fim, né, é usar essa energia geotérmica pelas fundações que já iam ser feitas, e nesse caso a gente vai monitorar a própria fundação, a eficiência do sistema, né, vai monitorar os ambientes, e é uma grande oportunidade de testar. Na parte da academia já tem estudos no Brasil desde 2014, né? A gente em São Carlos já vem estudando, já fez algumas fundações isoladas, já testou na UENF, no Rio de Janeiro, em Campos também, na UNB fizeram simulações numéricas, tal, já existem estudos, mas nada concretizado, nenhum edifício, né? Nenhum caso real de edifício, então esse seria o primeiro, né? Então eis aqui a ilustração do SIX, esse seria o primeiro caso que a gente usaria para fazer a climatização de uma parte desse edifício. A ideia é aproveitar mesmo essa energia geotérmica superficial que já está disponível, né, para reduzir o consumo de energia elétrica, né, desse edifício. E esse seria o primeiro caso no Brasil mesmo, né, como eu já falei anteriormente, né. E normalmente no exterior, em locais de clima temperado, essa operação é sazonal. Então, a mesma quantidade de calor que é extraída no inverno para aquecer o ambiente também é rejeitada no verão, né, para resfriar. E em alguns países eles têm então esse balanço e um equilíbrio na temperatura do solo. Ela acaba equilibrando, nem aumentando nem diminuindo ao longo do tempo. No Brasil, né, uma das razões também desse estudo, como nós vamos rejeitar mais calor no solo, porque é o nosso fim mais de condicionamento e resfriamento de ar do que de aquecimento, mesmo no caso em São Paulo, né, que é o nosso caso estudado, né, deve haver algum desequilíbrio, nem que a gente use um pouco dessa energia geotérmica para aquecer a água no inverno, um pouquinho para aquecer o ambiente, a tendência é ter um desequilíbrio. Porém, né, quando essa energia é desequilibrada, para esses casos, se eu tenho uma região que eu tenho um fluxo de água subterrânea com uma velocidade razoável, esse fluxo de água vai ajudar a dissipar esse calor, então ele acaba sendo favorável nesses casos desequilibrados, né? E por sorte no terreno do SIX o lençol está no nível alto e a gente tem um fluxo de água subterrânea, uma velocidade não é tão importante, mas a gente vai monitorar se com essa condição é suficiente para a situação ficar equilibrada, tá? Outra coisa muito interessante no SIX, assim, que deu muito certo na pesquisa, é que vão ser feitos dois tipos de fundações com troca de calor. Fundações em concreto e fundações em aço. Então a gente vai ter oportunidade de avaliar a eficiência desses dois tipos de fundações, né? Isso é uma coisa muito interessante.
em frente. Agora está vendo, então, Vanderlei? Então vem. Está todo mundo vendo, está tudo certo. Ai, que ótimo. Então eu vou continuar aqui. Qualquer coisa não tem problema não, a gente para, mexe, liga e desliga de novo. Então, como eu estava falando para vocês, a oportunidade interessante do SICS é que a gente vai testar 2 tipos diferentes de fundações, características diferentes, uma de concreto, outra de aço, dimensões diferentes, né? Para analisar separadamente a eficiência de cada grupo, né? Esse estudo de energia geotérmica pelas fundações que a gente está fazendo no SICS é uma parceria da USP com a Tupper. A Tupper ela fabrica tubos de aço e fabrica estacas tubulares de aço, né, que estão sendo utilizadas em uma das partes do edifício do SICS, né? E ela está dando suporte financeiro, financiando as instrumentações, fornecendo as fundações, está dando esse suporte por meio dessa parceria. Além da Tupper, a ArcelorMittal ela está fornecendo também para as estacas de concreto. Ela doou o aço de todas as gaiolas, né, das estacas de concreto onde a gente instalou a geotermia. E além dela também a Intercement, né, ela doou o concreto para as fundações de estaca hélice contínua. E esse concreto é um concreto especial, é um concreto de baixa pegada de carbono, que também é um estudo da Escola Politécnica, é uma das inovações que também está sendo testada no SICS, tá? Então, aqui, o edifício do SICS, ele tem 3 blocos, né? Esse azulzinho aqui já está construído, então já tem uma fundação existente que vai ser reaproveitada. A fundação nova seria para o bloco do meio, esse bloco maior. Do lado esquerdo, as fundações são estacas hélice contínua, né? Essas fundações de concreto que foram feitas, e do lado direito, as fundações de estacas cravadas da Tupper, estacas metálicas, né? As estacas metálicas são mais compridas, menor diâmetro. Outro material, as estacas de concreto, elas têm um diâmetro maior, são mais curtas, tal. Então a gente vai analisar separadamente a eficiência dos 2 sistemas em termos de fornecimento de energia geotérmica, né? E também como fundação. O SICS ele já passou por algumas outras fases de projeto, já faz um tempo que a gente já está em andamento, né? Primeiramente, tive uma investigação do terreno, a gente fez ensaios, o TRT, que é um Thermal Response Test. Fizemos um modelo, um piloto de fundação, simulamos troca de calor com o terreno para ver qual é a capacidade dessa troca. Fizemos ensaios para medir a velocidade da água subterrânea, caracterização do solo e tal. Depois dessa fase também, fizemos no ano passado a montagem de toda a instrumentação. A gente instrumentou muito as estacas do terreno, com vários sensores de temperatura em profundidades, né? E também sensores de deformação nas fundações. Então já foi toda feita essa montagem, que foi instalada nas fundações, então também já foram executadas as fundações no segundo semestre do ano passado, né? Estacas metálicas, depois as de concreto, e além das estacas das fundações foram feitas as estacas piloto, né? Essas estacas pilotos, elas são bastante até, que a gente fez testes diferentes, simulou condições diferentes e tal, e também vão ser usadas para fornecer a energia para o edifício. A gente vai aproveitar todas as fundações, inclusive as pilotos, tá? Uma fotinho de uma estaca piloto, né? Eu tenho um tubo de geotermia que entra calor e outro que sai, né? E aqui tem um cabinho aqui das instrumentações de temperatura dentro da fundação. Também fizemos nessa pesquisa modelos físicos em laboratório em São Carlos, escala reduzida do sistema, tanto em aço quanto em concreto. Essa parte está na metade do caminho, 50% executado. Fizemos bastante ensaios já nas fundações, ensaios de troca térmica com terreno, ensaios termomecânicos para simular essa troca térmica enquanto a fundação é carregada, que é a condição real que a fundação vai ter na sua vida útil, né? E praticamente fizemos aí 70% dos ensaios, era para a gente já estar terminando, e a gente pretendia terminar em abril, maio, no entanto, com o Covid, nós demos uma parada, tá? E por fim, a fase mais longa aí, que vai colher os resultados, vai ser a fase do monitoramento após a construção do edifício, e também após a instalação da bomba de calor e do sistema de geotermia, né? Sistema secundário que vai fazer a climatização do ambiente. Então, nessa fase, a gente vai monitorar a eficiência do sistema ao longo do tempo, né? Você pode ir perdendo um pouco por causa daquele problema que eu falei para vocês do equilíbrio das fases. Vamos monitorar também as temperaturas no solo e na fundação, né? A performance térmica, né, energética, tanto das estacas de concreto quanto das de aço, e também a performance e o comportamento como fundação, né? A gente vai estar jogando cargas adicionais térmicas na fundação, a gente vai controlar, né? Sabe-se de outros casos que não teve problema, mas a gente, como é o primeiro caso no Brasil, a gente vai medir tudo, né?
dessa monitoração, tem um monitoramento feito pelo professor Alberto Hernandes, que é professor da Escola de Engenharia Mecânica da Poli, e ele vai monitorar os ambientes, né? Ele que vai fazer toda a implantação da bomba de calor, essa redistribuição da climatização, vai comparar com outros sistemas de ar-condicionado e tal, que é a pesquisa do professor Alberto. Por fim, né, temos agora no momento pesquisas em andamento, uma que é da Juliana, que está fazendo doutorado, com foco nas estacas de concreto, e a outra é da engenheira Milena, que está fazendo também o doutorado com foco nas estacas tubulares metálicas da Tupper, né? Então agora eu vou sair, vou deixar a Juliana continuando, né? E logo após, quando acabarem todas as apresentações, a gente vai estar aqui para vocês responder questões para vocês no meio do chat, vocês podem escrever as questões, a gente vai estar aqui para responder, tá bom? Então até breve, tá? Vou deixar vocês agora com a Juliana. Meu nome é Diana Silag, eu sou uma das coordenadoras do SICS também. Vamos só aguardar a Juliana estar carregando a apresentação dela. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Juliana Pessim. Eu sou doutoranda em geotecnia, orientada pela professora Cristina Tissurra, que acabou de realizar a apresentação dela para vocês. Eu tenho atuado no SICS com o estudo e execução das estacas hélice contínua, atuando como estacas trocadoras de calor, né? Ou seja, utilizadas em sistemas geotérmicos. Bom, antes de falar sobre as estacas em si, foi feita a investigação do subsolo do SICS. Foi feita uma investigação bastante detalhada, dividida basicamente em 3 blocos. Primeiramente, foi feita a investigação das propriedades térmicas do subsolo. Foi feito um TRT, o conhecido Thermal Response Test. Esse ensaio foi realizado na ocasião do doutorado da agora doutora Thaís Moraes, para avaliar as propriedades térmicas do subsolo, do terreno. Um detalhe para os tubos de geotermia. Como segundo bloco de investigação, foi determinada a estratigrafia do subsolo. Essa estratigrafia foi determinada com base em vários ensaios in situ. Ensaios SPT, os ensaios de sondagem, ensaios CPT, que são os ensaios de cone, e as amostragens de solo de perfil completo, que permitem uma determinação muito detalhada da estratigrafia do terreno. Como terceiro bloco e último de investigação do subsolo, foi feita uma investigação do fluxo de água subterrânea do local. Isso foi possível através da execução de postos de monitoramento para determinar a carga hidráulica e através dos slug tests, que permitem a determinação da condutividade hidráulica. Esses ensaios consistem em inserir ou remover um tarugo dentro de um poço e acompanhar a variação do nível de água. Dessa forma, obtém-se a carga hidráulica. Então, dessa forma, foram feitas investigações bastante detalhadas no subsolo do SICS para interesse da instalação das estruturas geotérmicas. Bom, passando agora, então, para as fundações. Como eu disse a vocês, o meu doutorado está focado na análise, na investigação, na execução das estacas hélice contínua. Foram instaladas 18 estacas hélice contínua, com diâmetro de 70 centímetros e uma altura média de 16 metros. E, no entanto, a armadura dessas estacas possui 12 metros de comprimento. Essa altura foi adotada de modo a se alcançar uma maior profundidade dos tubos de geotermia, ou seja, como os tubos são instalados na armadura, optou-se por utilizar uma armadura mais longa para seguir com esses tubos mais profundamente. E como essas estacas estão distribuídas na planta do SICS? São 3 estacas pertencentes ao edifício em si, e 5 estacas hélice contínua piloto. Essas estacas piloto foram executadas para possibilitar a realização de ensaios experimentais, ensaios térmicos e ensaios termomecânicos. Nas fundações do SICS também foram executadas estacas metálicas, 8 estacas pertencentes ao edifício, e 5 estacas metálicas piloto,
para fins de ensaios experimentais também, e essas estacas metálicas serão detalhadas adiante, como que estão sendo base de estudo do doutorado da aluna Milena. Bem, essas estacas compõem um aparato de 45 estacas trocadoras de calor. Os tubos no interior das armações, eles podem estar dispostos em diferentes configurações. Para as estacas do edifício em si, que são as 3 estacas, foi definida a configuração em triplo U. Nas 5 estacas piloto, para 5 estacas piloto, cada estaca se utilizou de uma configuração diferente. Uma em triplo U, idêntica às estacas do edifício, uma na configuração em W e 3 na configuração em espiral. Essas 3 espirais, cada uma possui um tamanho de passo diferente, ou seja, cada uma possui um espaçamento diferente entre as espirais. Bom, uma vez decidida a configuração dos tubos, né, instalados nas armações, prosseguimos então para a fase de instalação. Para fazer a volta dos tubos, ou seja, os loops, foi necessário utilizar conexões. Nós optamos por utilizar um T a 45 graus de aço galvanizado. Essa conexão foi definida, foi selecionada de modo a facilitar a penetração dessa conexão no furo concretado. Em seguida, com os tubos já cortados nos tamanhos definidos, eles foram fixados junto às gaiolas com auxílio de abraçadeiras de nylon. As conexões foram reforçadas ainda com arame junto às armações. Essa figura mostra uma estaca em triplo U, com a configuração triplo U já instalada. E essa aqui, por sua vez, mostra eu e mais alguns operadores montando a configuração em espiral. A configuração em espiral se utiliza de menos conexões, porém exige um maior trabalho físico. Para instalar a instrumentação nas estacas, foram soldados guias, foram barras centralizadas às armações para instalar essas instrumentações. Então, essa barra foi soldada com auxílio de guias em formas de cruz e centralizada, então, no interior dessa armação. Bom, como instrumentação, nós instalamos sensores de temperatura do tipo PT100, que consiste nessa haste metálica que vocês podem ver na foto, e sensores de deformação do tipo strain gauges, que foram, na verdade, barras instrumentadas com strain gauges que nós confeccionamos em laboratório. Então, uma vez preparadas as gaiolas, com os tubos, conexões e sensores, nós prosseguimos, então, a execução das estacas. A execução das estacas seguiu o procedimento padrão das estacas hélice contínua, ou seja, primeiramente é feita a perfuração, em seguida a concretagem é realizada simultaneamente à retirada do trado, e como o subsolo do SIX é saturado a partir de aproximadamente 3-4 metros de profundidade, após a concretagem havia um amontoado de solo úmido, saturado, e então esse furo teve de ser preparado, teve de ser limpo para que a gaiola fosse inserida. Em seguida foi feito o içamento dessa armação, que foi então inserida no furo concretado. Um detalhe, pessoal, para os tubos e para os sensores, que foram protegidos por meio de conduítes. Essa gaiola, muitas vezes, teve que ser empurrada até a cota de topo do subsolo, com auxílio da pá da retroescavadeira. Bom, o projeto dos blocos previa que o topo das gaiolas ficasse, em sua maioria, abaixo do nível do terreno. Então, dessa forma,
nós executamos uma ferramenta que consiste basicamente em uma haste com uma cruz soldada na ponta para auxiliar essa descida da gaiola até a cota definida em projeto, também com o auxílio da pá da retroescavadeira. Então, uma vez na cota, uma vez que essa armação foi posta na cota definida em projeto, o concreto foi removido, né, até a capacidade do operador, ou até a cota definida em projeto. Bom, uma vez executadas as estacas, nós conduziremos alguns ensaios no SICS, tá, nas estacas piloto. Serão realizados ensaios TRT, que são os ensaios térmicos, juntamente com ensaios de prova de carga, que consistirão os ensaios termomecânicos. Esses ensaios termomecânicos serão conduzidos na estaca em triplo U, como eu já mencionei, idêntica às estacas do edifício, ou seja, nas estacas idênticas ao edifício nós teremos um estudo muito detalhado sobre o comportamento termomecânico. E nas outras estacas, que estão em diferentes configurações de tubo, em W, em espiral com passo de 30 centímetros, de 60 e de 45 centímetros, nós realizaremos ensaios de resposta térmica para avaliar a performance dessas estacas. Bom, pessoal, eu agradeço quem está assistindo, agradeço pela audiência de vocês e passo agora a palavra para a doutoranda Milena, que vai dar detalhes sobre as estacas metálicas. Muito obrigada. Tudo bom? Oi, Diana. Vocês estão vendo a minha tela? Sim, está tudo ótimo. Então, boa tarde a todos. Meu nome é Milena. Eu sou doutoranda em geotecnia na Escola de Engenharia de São Carlos, na USP. E hoje eu vou apresentar para vocês um pouquinho sobre o meu projeto de pesquisa, que envolve o estudo de estacas tubulares metálicas em sistemas geotérmicos, né? Nesse caso, o condicionamento térmico do prédio do SICS, que está em construção. A nossa ideia aqui é passar para vocês como que vão ser essas estacas, né, no SICS, e também mostrar os ensaios que foram desenvolvidos até agora. Todo o projeto de fundação está sob a supervisão da professora Cristina Tissurra, e como já foi apresentado aqui, a fundação ela é constituída por dois tipos de estacas, as hélices contínuas e as estacas tubulares metálicas. Então, no prédio a gente tem 8 estacas tubulares metálicas, com diâmetro de 24 centímetros. Então, a gente tem no prédio 8 estacas tubulares metálicas, com diâmetro de 24 centímetros e profundidade de 20 metros. E também na área do SICS foram instaladas 20 estacas metálicas piloto, né, para realização de testes, com profundidade variando entre 20 e 23 metros. Então, todas essas estacas, tanto as pilotos quanto as estacas do prédio, elas vão contribuir para o sistema de geotermia. Então, a gente tem um total de 45 estacas trocadoras de calor, sendo que dessas 45, 27 estacas vão ser estacas trocadoras de calor. Uma delas, ela não vai contribuir porque é um perfil metálico. Então, essas estacas elas já foram instaladas no SICS por um bate-estaca com um martelo de 5 toneladas, que é esse da foto. E nas estacas piloto, um dos ensaios que foi realizado foi a análise de um novo tipo de conexão entre os tubos, que é a luva de conexão rápida. E essa luva ela foi desenvolvida pela Tupper, que é a empresa que forneceu todos os tubos de fundação e também colaborou, né, com o sistema de geotermia. Nessas estacas piloto foram feitas provas de carga dinâmica com energia crescente e provas de carga estática com carregamento lento para determinação da capacidade de carga. Depois de feitos os ensaios mecânicos, foi feita a montagem do sistema de geotermia. Então, a configuração usada para o sistema de geotermia nas estacas metálicas foi a configuração em um simples, com um único loop. E para a gente garantir um espaço, né, entre o tubo de entrada e o tubo de saída, a gente usou um espaçador plástico, que foi uma doação da Spaferro, né, e a gente colocou esses espaçadores a cada 25 centímetros
de modo que essa estrutura tivesse uma rigidez para a gente conseguir inserir ela na estaca. Para fazer o U, a gente usou adaptadores PAD e também uma conexão em tubo de PVC. Todo esse arranjo ele foi colocado manualmente na estaca, né? Isso trouxe uma facilidade de execução, e considerando que essas estacas elas têm um comprimento considerável, de 20 a 23 metros. Então, depois de inserida a geotermia, como o ar ele é péssimo condutor térmico, né, a gente precisava preencher essa estaca com algum material. Nas estacas do SIX foi considerado uma argamassa, né, só para fins de preenchimento, sem resistência mecânica. Algumas estacas elas foram instrumentadas com sensores de temperatura, do tipo PT100, e sensores de deformação, os estrangueiros. Então, para inserir esses sensores, a gente colocou, né, uma barra de aço com fio de 10 milímetros no centro desses espaçadores, e a gente fixou esses sensores nessa barra e passamos todos os cabos pelo centro da estaca. Nas estacas piloto, a gente também testou alguns tipos de preenchimento diferentes. Então, a gente testou, né, a estaca preenchida com areia, com argamassa e fibras metálicas, com água e com argamassa, que foi o preenchimento, né, adotado nas estacas do SIX e nas demais estacas piloto. Então, para a gente analisar os diferentes tipos de preenchimento, a gente fez um ensaio TRT, que é o Thermal Response Test. Então, dentro desse container que vocês estão vendo, tinha esses equipamentos, né? Um boiler, uma bomba, um medidor de vazão, um sistema de aquisição de dados, e essas estacas, elas foram instaladas em sua temperatura no seu interior. Então, como que funciona esse ensaio TRT? Dentro do boiler, eu tenho uma resistência térmica que aquece a água a uma potência, né, que a gente considera constante. Essa água ela circula dentro da estaca por meio de uma bomba. A gente mede a vazão de circulação da água, a temperatura de entrada e de saída e também a temperatura ambiente por meio de um sistema de aquisição de dados. Então, essa água aquecida, ela circula no interior da estaca, onde ocorre a troca de calor entre a estaca e o solo. Então, por meio do ensaio TRT, a gente determina os dois principais parâmetros de projeto, que é a condutividade térmica do solo, que é uma condutividade térmica média, né, considerando que essa estaca ela atravessa várias camadas de solo, e a resistência térmica da estaca, que é o parâmetro que a gente consegue avaliar os diferentes tipos de materiais usados no preenchimento da estaca. Então, com esses resultados, existem, né, vários métodos analíticos para a determinação desses parâmetros. E também foi feito um ensaio termomecânico, no caso, na estaca preenchida com argamassa. Essa estaca ela foi instrumentada com sensores strain gauge e também sensores de temperatura. Esse ensaio ele simula a condição real da estaca, né, o carregamento dela, né, considerando o carregamento do prédio, e depois a gente fez o carregamento térmico, usando o mesmo equipamento do ensaio TRT. E a gente, com a instrumentação, a gente conseguiu analisar as tensões geradas pelo carregamento térmico dessa estaca. Bom, é isso. Eu queria agradecer também a participação de todos aqui.